12h25, em razão da suspensão da sessão extraordinária da Câmara dos Deputados no plenário Ulisses Guimarães, nós vamos retornar à Comissão de Defesa do Consumidor, onde o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, presta esclarecimentos sobre a Operação Zelotes, uma operação da Polícia Federal que identificou no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma série de irregularidades onde conselheiros estariam negociando suas decisões para beneficiar especialmente as grandes empresas e que pagavam, por isso, de 1 a 10% de propina em relação ao valor devido, tanto nas contribuições e impostos que estavam sendo questionados, como também nas multas aplicadas pela Receita Federal. Quem fala neste momento é o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o proponente desta audiência pública no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor. Vamos ouvi-lo. Conversou com ele e afirmou: Mário, fico feliz de você estar aí ajudando o banco. Quero finalizar a leitura aqui, presidente. É importante, porque senão não entenderia o contexto. E agradeço a tolerância de Vossa Excelência e do ministro. Que, com essas informações, os investigadores se animaram e aguardaram o desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, 7 dias após a conversa interceptada a citar Trabuco e Painose, em 20 de novembro, o juiz Ricardo Leite, que não é um Sérgio Moro, certo? Mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitaria a proposta. Ele negou todos os juízes aqui do Brasil, ele negou todos os pedidos de quebra de sigilo, de apreensões e de prisões que o Ministério Público e a Polícia Federal tinham feito no caso, né? A decisão irritou os investigadores e confirmou as confianças sobre a dificuldade de investigar os desmandos do CARF. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: na verdade, nós temos um sistema de indicação para o CARF, nós temos um sistema de... Tem um conselho que escolhe os conselheiros, como foi dito ali. Prestei atenção e tinha lido já nas medidas que o ministro colocou para detectar fraude, sistema eletrônico, pedido de vista coletiva, né, afirmação de jurisprudência nos casos, para não ficar aleatório, etc. Ou seja, questões que apontam para celeridade, etc. Mas o problema principal persiste, sabe qual é? É a influência das grandes empresas no esquema da Receita Federal. A influência do poder econômico na Receita Federal. Era preciso criar uma estrutura blindada no CARF, ou não ter CARF. A Polícia Federal está propondo não ter CARF. Porque vejam vocês, presidente, essa é outra pergunta que eu quero. Primeira é uma pergunta, presidente, é o seguinte: depois dessa leitura toda do Bradesco, Vossa Excelência nomeou para ser a vice-presidente do CARF a senhora Maria Tereza Martinez Lopes, que era funcionária do Bradesco, também de Vossa Excelência, é originário de lá, né? Mas ela virou vice-presidente do CARF. Então a Polícia Federal está levantando, inclusive, suspeitas, porque se uma empresa que tem processo no valor de 2,7 bilhões, você colocar como vice-presidente alguém que vem exatamente dessa instituição, pode gerar uma suspeita ou uma desconfiança. Gostaria até que Vossa Senhoria falasse sobre isso. Terceira pergunta, ministro, é a seguinte: eu acho que os contribuintes, veja, se um caso termina no CARF, digamos, tem 3 e 3 numa Câmara, 3 e 3. Os 3 conselheiros que são da Receita Federal, né, eles perdem, né, porque os outros são representantes dos contribuintes. Se eles perdem, o fisco perdeu, ou seja, o contribuinte perdeu, a população perdeu. Agora, se o caso se perde a posição dos contribuintes, ele pode recorrer à justiça indefinidamente. Então, eles